Salve, salve, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os prefixos e os sufixos na língua inglesa. São temas que se complementam, na verdade, por isso que a gente vai falar sobre os dois, né, ao mesmo tempo. Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre os sufixos, porque muitos deles, como nós vimos, são muito parecidos com aqueles da língua portuguesa. Isso porque a gente viu que o inglês foi muito influenciado pelo francês, e por isso várias palavras da língua inglesa são de família latina, que é algo que acontece também em palavras da língua portuguesa. Chegamos até a comentar em aula que até pelo menos 60 a 70% das palavras em um texto em inglês costumam ser cognatas, né? Então esse é um tema também importante das nossas trocas, perfeito? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os sufixos mais comuns que aparecem ali entre 80 a 90% dos textos. Você vai ter esses sufixos que a gente vai comentar hoje, perfeito? Bom, vamos lá então. O primeiro deles está aqui, able or able, né? Tanto faz, né? Ele vai variar aqui, de acordo com a palavra. Às vezes vem no formato de able, às vezes vem nesse formato aqui do lado. Eu vou até usar aqui uma caneta temporária aqui só para situar, né, o que eu estou falando, onde é que eu estou. Aqui, ó, able, ou então able. E aí você tem, por exemplo, a palavra responsible, né? No inglês, responsible, que é a palavra responsável, por exemplo. Ela tem aqui, no caso, able, né? Por exemplo, tem também a palavra capable, né? Deixa eu escrever aqui, que a gente visualizando, né, às vezes fica mais fácil de entender o que está sendo falado. Então, ó, a palavra capable e também responsible. Então, ó, dei esses dois exemplos aqui. Capable e responsible são palavras que utilizam esses sufixos que a gente está comentando agora, que nada mais são do que, ó, meaning. Meaning está aqui, ó, essa palavrinha na segunda coluna, é o significado, meaning. Então, qual é o significado de able or able? Está aqui, ó, can be done, ou seja, é algo que pode ser feito, né? Então, palavra-chave, né? Palavra de exemplo que foi dada aqui para gente. Comfortable. Então, o que é isso, né? Comfortable. Quer dizer confortável. Ou seja, o que pode ser feito aqui no caso, né? Pode ser dado o conforto. Por isso que é comfortable. Agora a gente tem mais dois sufixos, ó. All or ill. Às vezes vai ter a letra I, às vezes vai ser o all direto, que o significado é having characteristics of, ou seja, tendo as características de. Então, a gente tem aqui, por exemplo, personal, né? Person, pessoa. Personal é aquilo que tem as características da pessoa, ou seja, pessoal. Tem também a palavra individual. Individual. Então, tem as características do quê? Do indivíduo, né? É algo próprio do indivíduo. Individual. Em inglês, individual. Percebe? Então, vamos ver outras palavras que seguem a mesma linha também, nas atividades que vão ficar como exercício da aula de hoje. Agora, na terceira linha, a gente tem o ed, o ed. Esse sufixo é muito comum nos textos porque ele indica o tempo passado. Tempo passado dos verbos. Então, aqui a gente tem o verbo hop, né? Hop quer dizer pular, saltar, tem até aquele ritmo, né, que é o hip hop, né? Então, hopped quer dizer saltou, saltitou, pulou, né? Então, quando você tem o ed no final da palavra, quer dizer que ela está no tempo passado, perfeito? Bom, vamos para o próximo sufixo agora, que é o quarto sufixo da nossa lista, que é esse aqui, ó, é o en. And. E aí quer dizer, ó, made of, ou seja, feito de. Aí, como exemplo aqui, a gente tem a palavra wooden. Wood quer dizer madeira. Wooden, com um sufixo, né? Aí já quer dizer feito de madeira. Por exemplo, você tem gold, né? Vocês devem saber que a palavra gold é ouro. Gold, ouro. E se eu tiver a palavra golden? O que é isso, né? Golden vai ser algo feito
de ouro, né? Porque o sufixo "n" quer dizer feito de. Perfeito? Maravilha. Vamos para o próximo, então, ó. O ER. Aí tá aqui, ó, a palavra-chave, a expressão, a explicação. Tem a palavra higher e a explicação é comparative, ou seja, comparativo. Uma palavra terminando em ER, ela está no comparativo em inglês. Então, high quer dizer alto. Higher, mais alto ainda. Perfeito? Outro caso também em que você tem o ER, vai ter um significado diferente. O agora é one who. O que quer dizer esse one? Aquele, aquela pessoa. Who? Quem? Aquela pessoa que faz algo. Então, olha só o exemplo que a gente tem aqui, ó. Work é o verbo trabalhar. Mas a palavra worker é a pessoa que trabalha, ou seja, trabalhador. Actor. Act significa atuar. Quem atua é o ator, então actor. Né? Ele tem essa variação aqui do OR também. Perfeito? Maravilha. Vamos ver outros sufixos aqui na nossa lista de hoje. Ó, tem bastante, é uma lista bem completa, bem abrangente, para que a gente tenha um repertório mais amplo possível. Olha a próxima, est, né? Ou EST. Agora, tá escrito aqui, ó, comparativo, mas isso aqui é um erro. Na verdade, a palavra correta aqui não é comparative. Comparative é o que a gente acabou de ver no exemplo da palavra high, né? Que higher é mais alto, ou seja, está comparando. O EST ou EST, na verdade, é superlative, ou seja, superlativo. Lembram da diferença entre comparativo e superlativo? O superlativo é aquele que é o maior, o que tem o maior destaque num grupo, né? Então, deram aqui o exemplo de biggest, né? Big é grande. Biggest é o maior dentro de um grupo, de um universo, perfeito? Então, biggest é o maior de todos, porque tem o sufixo EST, né? EST ali no final. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, que se tiver um ST, não é comparativo, mas superlativo. Perfeito? Bom, deixa eu deixar sublinhado aqui o ST. Vamos para o próximo agora, né? Full. A palavra full, quando tem dois L's, quer dizer cheio no inglês. Então, full of é o significado aqui do sufixo full, ou seja, cheio de. Olha só a palavra que está no exemplo, né? A gente tem a palavra careful. Careful. Care quer dizer cuidado. Full, cheio. A pessoa que é cheia de cuidado é uma pessoa cuidadosa, né? Então, careful person, uma pessoa cuidadosa. Perfeito? Agora vamos para a próxima? A gente tem a palavra linguistic. Então, o sufixo aqui, ó, é o ic no final. Linguistic. E aí, o que quer dizer esse sufixo, né? IC. Tem aqui, ó, quando tem as características de. Então, esse é o significado. Having the characteristics of. Então, no caso do linguistic, tem as características da língua, né? Linguistic. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma linguistic activity, é uma atividade de linguística, ela é voltada para a língua, né? Então, tem as características da língua, perfeito? Bom, vamos para o próximo, que esse aqui confunde bastante as pessoas, né? O ING. Por que ele confunde? Porque, muitas vezes, ele é entendido como o que a gente chama de gerúndio no português. E realmente é o gerúndio. Só que o ing, quando ele está na forma verbal, ele pode ser o gerúndio, de fato. Então, por exemplo, run é correr, né? Aí running seria correndo, né? Nessa perspectiva verbal. Porém, eu posso ter como adjetivo também. Então, por exemplo, running water. Water, a gente sabe que é água. Então, o que seria running water, né?
Running water é a água que corre, ou seja, a água que não é parada. A gente chama de água corrente, né? Então, água corrente em inglês, running water, né? Esse ing, ele vai formar adjetivos, né? Ele vai formar adjetivos aqui para qualificar as palavras, como está acontecendo nesse exemplo do running water. Running está qualificando o water. Que água é essa? É água corrente. Então, cuidado, porque nem sempre o ing vai querer dizer gerúndio no inglês. Muita atenção. Agora a gente tem quatro sufixos diferentes que têm uma mesma variação aqui, uma mesma ideia. Você tem o yan, a gente tem também o shan, o Asian e o Ishan. Então, por exemplo, act or process. Então, é um ato ou um processo. Então, por exemplo, occasion, né? É um processo de ocasionar alguma coisa. Attraction é um processo ou um ato de atrair alguma coisa. Então, sempre que você tem o yan, shan, Asian or Asian, você tem ali, na verdade, um substantivo abstrato. Perfeito? Então, atração, ocasião e assim por diante. Agora vamos dar uma olhada no iti ou ti, que indica o estado de... Olha só a palavra interessante que foi colocada aqui. Infinity, que é o quê? O estado da infinidade, é o estado do infinito, é algo que não tem fim. Então, infinity indica uma condição que não termina, né? Então, mais um substantivo abstrato aqui. Agora, o próximo sufixo é o ive e as suas variantes, ative e itive. Então, um adjetivo formado de um substantivo. O que significa a palavra plain, né, que a gente está vendo aqui? Plain significa plano. Plain, plano. Aí você tem plaintive, que é a planitude, né? Aquela planície que é bem retinha, plaintive, né? Plain também pode ser uma condição em que não tem manchas, não tem nada, tá liso, né? Então, plaintive também pode ser algo que está ali bem limpinho, bem lisinho, sem manchas, né? Quando você tem uma blusa, por exemplo, que tem um tom só, tipo essa blusa que eu estou usando aqui hoje, eu posso dizer que é uma plain shirt, né? Ela não tem bolinha, ela não tem xadrez, não tem nada. Então, plain também quer dizer isso. Beleza? Bom, o próximo sufixo é o sufixo less, que quer dizer menos na língua inglesa. Less. Aí, olha só que interessante, no significado foi colocada a palavra without, que quer dizer sem. Olha só a palavra que foi escolhida, né, para ilustrar esse sufixo less. Fearless. O que é fear, né? Fear é medo, temor. Então, quem é uma pessoa fearless? É uma pessoa sem medo. A gente chama de destemida, né? Então, destemido, destemida, em inglês, fearless, porque é sem medo. Less, sem, fear, medo, ok? Bom, próximo é o Lee. Normalmente a gente vê pessoas brasileiras, né, dizendo que o Lee significa mente no inglês. É perigosa, né, essa associação, porque nem sempre a tradução será mente. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso que né? Porque a gente tem a palavra quick. Quickly. Quick é rápido, né? Quick. Eu lembro até que quando eu era pequeno tinha um achocolatado, uma bebida que tinha de morango e de chocolate. O nome dele era Quick. E aí o mascote, né, do Quick era um coelhinho, né? Porque os coelhos correm muito, são famosos por isso, né? E aí o Quick era um coelhinho que passava ali no comercial, né? O coelhinho do Quick, né? Porque ele era um coelhinho muito rápido. Então, Lee, mente, quick, rápido, quickly, rapidamente. Perfeito? Vamos ver tudo isso em texto, inclusive vai ser a atividade da aula de hoje. Vocês vão ler um texto. E o mais legal, eu vou deixar livre para vocês. Eu vou dar uma sugestão, né, de texto, para quem não tiver facilidade para encontrar textos em inglês.
Mas quem quiser escolher, pode escolher qualquer texto em inglês, sejam dos jornais ou revistas que a gente bota no grupo, um texto que você achou, e aí você vai pegar palavras do texto que tenham esses sufixos que a gente estudou hoje. Quem quiser, quem for mais ousado, vou botar um nível além de dificuldade aí. Você pode trazer o significado das palavras que você marcou. Isso aí é legal, né? Porque aí você já vai praticar não só a identificação dos sufixos, como também a dedução ou inferência do significado deles a partir, significado das palavras, né? A partir daquele sufixo que você reconheceu. Olha só que interessante. O próximo é o ment. Ment, ele forma substantivos abstratos, né? Então, olha que interessante. Tem aqui no significado dele, ó, action or process, ou seja, é uma ação ou processo. Olha a palavra que foi escolhida aqui, ó, enjoyment. O que é enjoy, né? Enjoy é curtir, gostar de alguma coisa. Então, enjoyment é o prazer, é o gosto por fazer algo, né? A gente chama de enjoyment. Olha só que interessante, né? Já temos mais de 10 sufixos aqui no nosso repertório da aula de hoje. Quando eu vir a palavra enjoyment, eu já vou saber que é gosto, né? Porque eu sei que o ment forma substantivo abstrato e sei que enjoy quer dizer curta, né? Goste, curtir, gostar. Tem até uma loja no shopping com esse nome, né? Enjoy. Beleza? Bom, então essa é a nossa apresentação inicial aqui dos sufixos, para a gente poder se familiarizar com esse conteúdo. Então vocês fiquem super à vontade para escolher os prefixos que vocês vão usar nessa atividade da aula de hoje. Então, vamos ver os últimos deles, só para a gente poder ficar bem embasado nesse conteúdo. Olha só, foram separados aqui mais 4 sufixos para a gente fazer a nossa análise. Vou apagar aqui as anotações, só para ficar mais fácil de visualizar, né? Então, a gente tem, ó, us, ias, or yes. Temos também o S e temos o Y. Então, muito interessante aqui os sentidos, né, que essas palavras vão absorver na língua, e a gente consegue ter uma perspicácia muito maior na leitura. Olha só a ideia do us. E aí eu estou enfatizando a pronúncia us, porque quase sempre a gente vê essas palavras e tende a fazer o som fechado, né? Por exemplo, a palavra maravilhoso é marvelous, mas muita gente, quando vê essa palavra, marvelous, tende a pronunciar marvelous, né? Fechando, mas o som ele abre, ele expande, marvelous. Então, como seria a pronúncia dessa palavra que está aqui, né? A gente vai falar joyous. Joy é alegria. Joyous é uma pessoa que está cheia de alegria, ou seja, ela está radiante, perfeito? Então, esse é o sentido da palavra joyous na língua inglesa, perfeito? Bom, vamos para o penúltimo sufixo aqui da nossa lista? Então, ó, a gente tem 2 variações, né? A gente tem o S e tem o ES. Por que acontece isso, hein? S e ES? Porque tem palavras que você não pode colocar o S direto como sufixo. Que palavras são essas, né? Vou colocar aqui na tela para ajudar a gente a identificar melhor. Quando uma palavra termina em S, termina em X, termina em O, termina em vogal não, consoante, termina em consoante, consonants plus Y. Consoante mais o Y, ou então, quando ela termina em 2 S's, ou quando ela termina em SH, ou se ela terminar em CH, eu não posso colocar um S direto. Por quê? Porque senão não dá nem para pronunciar essa palavra. Vamos ver uns exemplos? Bom, vamos lá. Terminando em S, vou pegar a palavra bus, que é ônibus. Como é que vai ficar o plural, né, de bus? Eu vou dizer buses. Por quê? Porque se eu colocasse mais um S ali, ficaria bus. Muito confuso. Como é que a pessoa ia identificar isso só ouvindo, né? Não dá.
Vamos pegar uma com X? A palavra raposa, né? Raposa, fox. Então, raposa não, vamos para a palavra... Raposa é uma palavra muito fora da nossa realidade, a gente não vê essa palavra geralmente, não faz parte de nada que a gente... A gente não vê raposa no Rio de Janeiro, né? Então, vamos contextualizar aqui com algo que a gente use, né, no nosso dia a dia, ou algo que a gente, enfim, veja, tenha algum contato, né? A palavra caixa mesmo, né? Box. Box. Então, você tem no plural, eu não posso dizer boxes com S. Então, vou botar um S e vai ficar boxes. Ok? Vamos para outra palavra que é muito comum aqui no Brasil, ainda mais agora, né, depois que fizeram essa maldade com a Shopee. Tax, né? Que é a taxa. Qual é o plural de taxa, hein? Taxes. Porque aí eu posso pronunciar. Vamos ver uma palavra com O? Batata, né? Como é que é batata? Como é que é tomate? Batata é potato, não é isso? Como é que vai ficar o plural de batata, né? Potatoes. Vai entrar esse ES no final. Bom, vamos ver uma palavra com Y depois de consoante. Bebê, né? A gente fala baby, não é assim? Bebê. Aí antes do Y, olha só que interessante, tem a letra B, que é uma vogal, é uma consoante, não é isso? Então, como é que vai ficar o plural de baby, já que eu não posso botar o S direto para fazer babies, né? Eu vou tirar o Y e vai entrar o I-E-S. Agora sim, babies, eu vou ter o plural da palavra bebê. Babies, ok? Bom, vamos para a próxima, né? Uma palavra com dois S's, né? Vestido. Vestido em inglês é dress. Então, vestidos, eu vou dizer dresses. Por quê? Porque se eu não dissesse dresses, eu teria uma palavra com três S seguidos. Gente, seria muito difícil, tanto para pronunciar, como para me entenderem, né? Como é que a pessoa vai entender se eu estou falando com dois S's, um S ou três? Ficaria difícil demais. Vamos para o SH? Bom, uma palavra com SH que a gente usa, né? Você tem, por exemplo, arbusto, você tem cinza, né? Quando você queima algo, fica aquelas cinzas ali, né? Então, ash é cinza, ashes, cinzas, ashes, ok? Vamos ver com CH? Você tem, por exemplo, fósforo, né? A palavra fósforo em inglês é match. Escreve assim, ó. Match, terminando com TCH. Match. Agora, olha só que interessante. O plural de fósforo, match, eu não posso botar um S, porque se eu enfio um S aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou dizer match. Match. Nem dá, a boca não fala isso. Eu preciso do E para me ajudar. A gente chama esse E de vogal de ligação. Agora sim, matches. Todo mundo entende que eu estou falando no plural. Perfeito? Bom, então o S e o ES indicam isso que está escrito aqui, ó. More than one. Ou seja, mais de um. Sentido de plural, né? E aí foi dado o exemplo aqui, ó. Books, boxes, né? Indicando o plural. E por último, a gente tem o Y. Interessante o Y como sufixo, né? Caracterizado por, ou seja, ele forma adjetivos. Não sei se vocês gostam, né, do Homem-Aranha, mas o apelido do Homem-Aranha no quadrinho é Spidey. Por quê? Porque ele se parece com a aranha, né, que é Spider, e aí você coloca o Y ali no final e forma Spidey, né, que tem as características de quê? Da aranha. Spidey. Aqui foi dado o exemplo de Happy, e por aí vai. Eu poderia dar vários outros exemplos, né? De Y indicando características de. Hum, qual é a sugestão, então, né? De exercícios? Que vocês escolham aqui alguns desses sufixos. Pode ser 5 até 10, né? Para não ficar uma coisa muito cansativa.
E encontrem palavras em textos para trazer como exercício, tá certo? Então, ó, já vou deixar no link da atividade, no Google Forms, para vocês fazerem e listarem as palavras que vocês escolheram. Quem for mais ousado, pode ficar à vontade também para não só trazer a palavra, mas colocar o significado dela em português, porque isso vai ajudar vocês a praticarem o sentido desses sufixos, né? E aí, como eu falei, ó, tá escrito aqui, most frequent, são os mais frequentes, mais prevalentes, mais constantes, né, dos sufixos nos textos, artigos e assim por diante. Então, eles aparecem em torno de 97% do caso, quando são ali os 4 mais frequentes, que são os que estão marcados com o asterisco, né? Eles são os 4 mais frequentes na língua inglesa, inclusive esse que a gente acabou de ver, que é o S do plural, né? 97% dos textos vai ter um desses sufixos, o que é maravilhoso para quem está nessa aula, porque já vai identificá-los assim que bater o olho num texto e já vai entender o sentido imediatamente, perfeito? Então, a atividade de hoje é listar palavras com esses sufixos e, se quiser, trazer os significados delas também. Quem tiver dúvida, é só entrar em contato pelo grupo da nossa turma ou pelo Google Sala de Aula, né? Quem preferir também pode mandar mensagem no privado do WhatsApp sem problema algum. Então, a gente se encontra na próxima aula. See you! Goodbye!